Programa Diálogos agora em novo dia e novo horário, aos sábados às 2h30 da tarde. Eu sou Patrícia Calderon e convido você a fazer parte da minha roda de debates. Fica comigo porque o programa de hoje já está no ar. E no programa de hoje vamos falar de um assunto diferente e que muitos alunos torcem o nariz com esta disciplina na escola, que é a física. E para falar sobre o assunto, convidamos o professor Idelfrânio Moreira, que é criador do projeto Física Marginal. Eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho, não sai daí, até já. Estamos de volta e eu gostaria muito de agradecer a presença do professor Idelfrânio aqui no estúdio do Diálogos. Muito obrigada e uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Professor, agora a pergunta que não quer calar, por que todo mundo odeia física? Porque a física que é obrigada a estudar na escola não é a física do mundo real. Então, se você tem que ficar fazendo continha para explicar um monte de coisa que não interessa, é por isso que as pessoas não gostam. Agora, por conta desse embate assim, dos alunos, principalmente nesse primeiro período escolar, que o senhor desenvolveu um projeto. Conta um pouquinho para a gente. Isso. Há anos que eu digo para as pessoas, você sabe física, só não sabe que sabe. Porque a gente convive com isso, nossos sentidos, como a gente aprende na ciência básica, eles são voltados para perceber as grandezas físicas e a gente depende dela para viver. Mas quando você vai para a escola, tem uma vez eu vi uma frase que dizia, na vida 10, na escola 0. Porque na escola ganha outra roupagem, na escola fica desconexo do mundo e a pessoa é obrigada a estudar um monte de coisas que ela não tem interesse. Então, o que é a ideia? A gente lançou essa ideia da física marginal como a física que está às margens do conteúdo da escola, às margens do que é cobrado na prova, às margens de vários processos que as pessoas vivem e nem percebem. Então, a ideia é exatamente mostrar onde é que aparece a física na literatura, onde é que aparece a física nos hábitos diários, onde é que aparece a física na história, onde é que aparece a física nas artes, nos esportes. E a partir desses contextos, que são interessantes para as pessoas e que são os motivadores das ações do mundo real, tendo o mundo como prova, então a ideia de conseguir conquistar as pessoas para um assunto que é difícil e para um momento que é importante até para o futuro do país. Agora, como que esses alunos eles são, por exemplo, educados para um vestibular, para um teste, saindo desse formato oficial do ensinar a física propriamente dita? Pronto. Tenho duas frentes para responder isso daí. Eu sou professor de pré-vestibular há vários anos. Há 5 anos eu pedi demissão das escolas. Me tranquei na biblioteca para estudar e me preparar para esse momento que a gente está vivendo agora. Que momento é esse? A gente está tentando construir um país de cientistas e engenheiros. É uma necessidade. Mas como é que a gente vai fazer isso? Como você disse, num país onde as pessoas odeiam física. Num país onde quando você diz, não vai ter aula de física, todo mundo comemora. Quando você conhece uma pessoa que diz, eu sou professor. De quê? De física. De educação física? Não, de física. Tá, de física. Parece que fala com pena. E a gente tem esse desafio. Daí, entre outras ações, hoje a gente tem o Exame Nacional do Ensino Médio. Que é o Enem. Que é o Enem. Que, na realidade, é só uma ponta das ações que se tem feito. Com o objetivo de quê? De você conseguir democratizar o ensino. De você conseguir trabalhar com aqueles 80%, para colocar um número, da sala de aula que quer aprender, mas que não consegue porque a coisa é difícil. Então, qual é uma das exigências do Enem? O ensino tem que ser contextualizado. Para você ter ideia, hoje a gente segue o guia de elaboração de itens, não chama questões, chama itens no Enem, e lá fala que todas as questões, todos os itens da prova têm que ser elaborados a partir de um texto base, e ele tem que vir de uma fonte fidedigna. Então hoje você não vai pegar na prova uma questão que fale um pontinho, uma bolinha, uma coisinha. Tem que vir de uma notícia de jornal, tem que falar sobre um carro, tem que falar sobre um foguete, tem que falar algum fato. Bom, isso por si só ajuda muito o trabalho da gente da física agora, porque hoje interessam os contextos. Eu não vou só botar o aluno para fazer conta. Hoje você não cobra o conteúdo, a prova é elaborada a partir do que se chama de habilidades e competências. Mas essas provas, assim, no geral, essas provas elas se adaptaram a essa metodologia do senhor? Eu queria entender. Exatamente. Uma coisa casa com a outra.
se eu sempre quis convencer as pessoas que o contexto era importante, que você sabe física, mas não sabe que sabe, agora é importante que ele aprenda física, agora o próprio cobrança, o vestibular, que é a cobrança principal, privilegia esse conhecimento, vou te dar um exemplo. A gente tem uma habilidade na matriz de referência que fala, é importante que o aluno adquira conhecimentos de física para compreender as orientações do manual de instrução. Então hoje eu vou ensinar física para que ele leia os manuais de instrução. Quanta gente a gente não conhece que adquire os aparelhos e se gaba que nunca leu o manual de instrução. E é física, isso tem física lá. A partir do momento que você pega o manual de instrução de geladeira e ele diz, tem que deixar a geladeira a 10 centímetros da parede, senão aumenta o consumo. Por quê? Isso é física. Eu, como professor de física, tenho uma responsabilidade nisso. Então, as coisas vêm de encontro uma a outra. Nós temos uma juventude sedenta de aprendizado, nós temos uma necessidade real hoje, inclusive para a economia e para o futuro do país, e nós temos uma educação que agora procura privilegiar isso. E a gente está vivendo exatamente esse momento de mudança. Daí onde eu disse aquela história anterior, que eu larguei a escola e me tranquei para poder aprender a fazer esse mundo novo, que é o que vem a partir da internet hoje na mão do jovem. Agora, qual que é a principal metodologia dessa nova forma de aprender física? A internet é a porta de entrada, né? Então, a ideia central sempre é o mundo como texto base, a física como enunciado e a internet como a resposta correta. Então, a internet está na mão do jovem. E qual é a principal ferramenta da internet hoje? Vídeo. O meu primeiro trabalho foi com blog. Escrevia demais e não conseguia que as pessoas lessem. No dia que eu resolvi gravar um vídeo, eu tive mais acessos do que as pessoas que tinham lido o blog, juntando todos os posts em 2 anos anteriores. Então, o principal trabalho hoje é a partir de vídeos, usando principalmente a plataforma do YouTube, que hoje está se mobilizando exatamente nesse sentido. Muito bom, professor, aproveitando esse gancho, eu vou chamar agora um VT para mostrar para quem está em casa realmente como funciona essa metodologia do senhor. Bom, vamos acompanhar agora como funciona o programa Física Marginal pelo YouTube. Acompanhe, é muito interessante, você vai se apaixonar pela física. Mac Mini, o desktop com menor consumo de energia do mundo. Esse é o início do nosso texto base 1. Ao contrário de vários PCs com Windows, o Mac Mini utiliza o sistema operacional para economizar energia. O OS X reduz a velocidade dos discos rígidos, ativando o modo repouso após um período de inatividade, e distribui as tarefas de forma balanceada entre os processadores principais e os processadores gráficos. O OS X não perde nenhuma oportunidade de economizar energia, por menor que seja. Ele até ajusta o processador entre as teclas que você pressiona, reduzindo o consumo de energia nesse intervalo. Essa é apenas uma das diversas formas que a Apple faz pequenas economias de energia que juntas significam muito. Agora me escuta, mas não tira o olho desse gráfico que aparece aí. Cada miliwatt conta. Repara que normalmente se fala em kilowatt, 1000 watt. Aqui a gente está falando em a milésima parte do watt. 1 watt dividido 1000 vezes. Mas, como diz o ditado, de grão em grão é que a galinha enche o papo. Então, de miliwatt em miliwatt é que se faz a economia. Olho na tela. O OS X controla até a atividade do processador no intervalo das teclas pressionadas, economizando miliwatts de energia. E aí então você tem um gráfico aqui onde aparece a atividade do processador e, evidentemente, quanto maior é essa atividade, maior o consumo de energia, confere? E aparece o exemplo aqui de teclas pressionadas, na sequência para formar a palavra Apple. Então, A-P-P-L-E. Observa que no intervalo entre uma tecla e outra, você tem uma redução no consumo de energia, uma diminuição na atividade do processador. Então, pelo que o texto explica, o que é que o sistema operacional faz? Certamente ele reduz a potência de funcionamento do processador. Se você reduz a potência, você está diminuindo a quantidade de energia consumida. E, além disso,
entre uma tecla e outra, você gasta um certo tempo. As teclas não são apertadas ao mesmo tempo. E a gente sabe que quanto mais tempo, maior a energia consumida. Daí, então, observa que tem uma diferença entre uma tecla e outra. Dá uma olhada no gráfico de novo. Você não tem a mesma redução de energia, a mesma atividade no processador entre as teclas. Observa que existe muito mais atividade entre os dois P's, por exemplo, quando na realidade você aperta a mesma tecla 2 vezes seguidas. Então é um intervalo de tempo muito curto para que haja economia de energia e você fica com alta atividade do processador. Agora observa, por exemplo, o tempo que se gasta entre apertar a tecla A e a tecla P. É quando você tem a menor atividade no processador. Consequentemente, o menor consumo de energia, a maior economia. Para fechar, olha o texto 2. Usamos todos os dias sem questionar nada, mas se pensarmos por um segundo, o teclado chamado QWERTY é bastante estranho. De onde surgiu uma coisa tão pouco intuitiva assim? A história mais popular diz que tem a ver com a mecânica das antigas máquinas de escrever e prevenção contra travamentos. A história apócrifa é mais ou menos assim. As primeiras máquinas de escrever tinham problema com travamentos, quando as teclas eram pressionadas rapidamente. Então, designers criaram um layout separando teclas de combinações comuns para desacelerar os datilógrafos. Assim, 2 letras que costumavam aparecer bastante em sequência em palavras de língua inglesa ficavam separadas, e enquanto uma mão apertava uma delas, a outra mão procurava a tecla seguinte. Isso fazia a digitação ser mais lenta e, consequentemente, diminuía os travamentos. Relacionando os milliwatts economizados, que foram mostrados no gráfico, com as posições das letras no teclado QWERTY, é correto afirmar que, pessoal, olha a sequência. No exemplo do gráfico, primeiro a tecla A, depois a tecla P, bem distante, apertada 2 vezes em sequência. Depois a tecla L, bem pertinho. E para fechar a palavra, a tecla E bem distante de novo. É evidente que se você vai apertar a mesma tecla 2 vezes seguidas, o intervalo de tempo é tão curto que quase não há tempo para a economia que o sistema operacional produz. Por isso a gente viu no gráfico, a atividade era alta entre os 2 P's. Agora, onde é que se teve exatamente menos atividade do processador, ou seja, mais economia providenciada pelo sistema operacional? Para que você apertasse o A e depois o P. Para que você apertasse o L e depois o E. Porque ficam em lados opostos do teclado. Então, a distância entre as teclas aumenta o tempo entre uma tecla e outra, e isso faz com que haja mais tempo para que o sistema operacional consiga provocar aí uma redução no consumo, menos atividade no processador. Dá uma olhada nas alternativas. A economia é maior entre os 2 P's. Isso aqui está errado, exatamente onde a economia é menor. A economia é maior entre o A e o primeiro P, porque as teclas estão mais afastadas. E isso aqui é o que vai dar como resposta correta para a nossa questão. Aqui nós trabalhamos a habilidade 6, que diz relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum. Realmente é muito interessante. Conta pra gente, professor, o senhor foi selecionado entre 40 professores, né? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para participar desse projeto no YouTube. Dentre todas as ações para conseguir levar o ensino para todo mundo, existem algumas iniciativas fora da esfera do governo. Então, a gente tem, por exemplo, o Google tem uma série de produtos, inclusive funcionando no Brasil, para o ensino. A ideia agora é transformar o YouTube Brasil numa plataforma de estudo através de videoaulas. Então, a Fundação Lema, do Jorge Paulo Lema, fez uma curadoria das aulas disponíveis em língua portuguesa com a ideia de organizar esses canais. O YouTube é um buscador, assim como o Google. Então, não fazia sentido para o estudante entrar lá e sair procurando aula de física até achar uma que ele conseguisse entender. Hoje existe um portal, youtube.com/educação, e você tem lá as aulas selecionadas, já separadas em playlists por disciplinas, e com a curadoria da Fundação Lema.
E há 6 meses o meu canal foi selecionado para esse material. E agora, recentemente, eles selecionaram 40 professores no país inteiro para ir até a sede da Google para receber treinamentos para alavancar essa plataforma. Então, a gente passou um dia lá, num workshop, com várias instruções de teor técnico, pedagógico, para a gente conseguir trabalhar cada vez mais esse processo via vídeos no YouTube. O senhor é o único professor cearense nessa turma? Não, a gente teve outros 2 colegas também daqui. Quais disciplinas? Um de biologia e o outro de ciências gerais. Agora, professor, qual que foi essa vontade de se transformar em professor de física? Quando que bateu esse start assim no senhor? Eu fui vocacionado. O meu pai e o meu avô não têm formação intelectual, mas são daqueles que consertam tudo. O meu pai conserta relógios até hoje. Então eu fui criado querendo entender como é que as coisas funcionam. Naquele ambiente, né? Naquele ambiente de curiosidade. Um dia eu fui pego querendo saber como é que as coisas funcionam. E uma prima mais velha me falou, estuda física. E me deu os livros dela e eu comecei a estudar e nunca mais parei e me achei na física. Hoje o senhor é pai, tem filhos? Sim, tenho 2 filhos. Como que o senhor educa os seus filhos nessa relação? Bom, as pessoas sempre imaginam... Na disciplina física. As pessoas sempre imaginam que, então os filhos do Idelfrânio, filho de professor de física, devem saber as leis de Newton logo de cara. Eu nunca fiz isso. Quais são as idades dele? Um tem 16 e o outro tem 12. A curiosidade, ela sempre vai vir. Então, a minha estratégia sempre foi, eu não vou forçar nada, mas quando vier uma pergunta, eu vou esticar até onde der. E a coisa sempre aparece para a gente, assim. O João, que é mais novo, uma vez estava brincando com um guardanapo na hora de tomar café. Levou uma reclamação da mãe. E eu vi que ele estava curioso porque o guardanapo embebia o café. Falei, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma experiência. Ele não sabia nem falar, ele dizia experiência. Eu enrolei o guardanapo como se fosse um canudinho. Botei dentro da xícara de café. Ele achou um barato, porque o café começou a subir. Mas não só começou a ser sugado, como com o peso o guardanapo dobrou e o café começou a pingar. Aí ele disse, o que vai acontecer? O café vai sair? Eu disse, agora espera para ver. A gente foi à escola e quando voltou mais tarde, o café tinha saído da xícara. Nunca mais ele esqueceu o que é uma experiência. Então, eu acho que a coisa vem muito daí. Você deixa que a curiosidade aconteça, porque ela acontece para todo mundo e você só precisa trabalhar isso depois. Acabou que o João hoje é mais ligado nisso, a Lara, que é a mais velha, gosta de poesia. E nem por isso ela se livra da física. Um dia desse eu estava mostrando para ela a Clarice Lispector e no meio da felicidade clandestina ela joga. Por que as nuvens não caem? Porque a força do ar não supera o seu peso. Eu falei isso para ela, ela falou, isso aí eu sou o que está dizendo. Não, é a Clarice Lispector. É a física às margens da Clarice Lispector. Então, não sou eu que digo, a física está aí. Ah, muito legal. Professor, a gente vai continuar esse bate-papo que está super interessante. No próximo bloco eu vou chamar um intervalo, tá bom? Tá bom. Bom, eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho, não sai daí, até já. Estamos de volta com o programa Diálogos. Professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor que aguçou minha curiosidade. Se esse projeto está dando tão certo na internet, por que as escolas elas não adaptam essa sistemática, essa metodologia no dia a dia? Então, como eu falei antes, a gente está vivendo um momento histórico na educação. Como todo momento de mudança, muita gente fica tentando se encontrar. Você imagina que hoje a gente tem um choque cultural. Antigamente o conhecimento vinha dos mais velhos. E a escola é baseada nisso. Você vai à escola para aprender com um professor que vai te dar toda a orientação. Hoje a gente vive uma outra condição no mundo. Hoje o conhecimento vem da juventude, porque a juventude está conectada. Então a gente está vendo 2 mundos hoje em educação. Um mundo onde você vai para a escola, vive aquele processo tradicional de aprendizado, onde você precisa aprender tudo de tudo para ser perguntado sobre aquilo em alguma prova. E o mundo pela internet, onde a gente vive de nichos. As pessoas aprendem aquilo que lhes interessa e tem tudo o que ela precisa para aprender, inclusive mentoria. É um processo colaborativo. Então, a gente está vivendo exatamente esse processo das escolas se encontrarem nisso. Hoje, por exemplo, a primeira alternativa é você utilizar a internet como material complementar ao que a escola normalmente já faz, aos livros, às apostilas. As escolas hoje já são adeptas da tecnologia,
Então, você já tem material em tablet, você já tem material no portal. Seriam possíveis até aulas fora das salas de aula. Exatamente. Então, isso pode ser uma primeira tendência. Mas o fato é que hoje ainda está todo mundo tentando se encontrar. É o encontro de dois mundos, é o encontro do que se fazia antigamente com o que se faz hoje em dia. E que, de fato, é uma revolução. Tem uma coisa que vale a pena a gente citar. Recentemente eu estava vendo uma TED Talk. Um garoto de 15 anos... Mas explica para o telespectador o que é. Pronto, chama-se Ideias que Valem a Pena Espalhar, né? Então, as palestras TED. Então, você entra no site TED.com, foi uma criação do Chris Anderson, que era editor da revista Wired, que fala sobre tendências, tecnologia, e o que é a ideia dele. Todo mundo que faz alguma coisa em qualquer área, pode ser em ciência, pode ser em engenharia, pode ser na política, pode ser no cinema, pode ser em gastronomia, pode ser em culinária, em design, o que é que ele faz? Ele reúne essas pessoas e diz, você tem até 18 minutos para dar a melhor palestra da sua vida e explique a sua ideia. Então é como se fosse um evento geek. O geek de hoje é o nerd do passado. As pessoas têm interesse em aprender, mesmo que aquilo não necessariamente tenha uma ligação direta com a sua área de profissional ou sua área de formação. É a sede de conhecimento. Então, numa dessas palestras TED, eu vi um garoto chamado Jack Andraka, 15 anos, desenvolveu um teste para a detecção de câncer de pâncreas, de ovário e de pulmão. Brasileiro? Não, norte-americano. Onde o teste permite a descoberta do câncer no estágio inicial, quando a pessoa ainda tem quase que 100% de chance de vida. E de onde foi que ele tirou isso? O teste custa 3 centavos de dólar, ele é 500 vezes mais barato do que o teste anterior, que só detectava o câncer no estágio final, porque ele perdeu um ente querido. E aí, inconformado com aquilo, ele foi estudar. E onde é que ele estuda? A declaração dele na própria palestra. Os 2 melhores amigos do adolescente, o Google e a Wikipédia. E aí, depois de passar um ano pesquisando, estudando e aprendendo, e se comunicando com professores especialistas no mundo inteiro, ele acaba numa universidade e com a mentoria de um professor. E aí você imagina isso no modelo de escola tradicional? Isso não seria possível. E aí o garoto, depois de 2 anos e meio de pesquisa, desenvolve uma coisa que revoluciona a medicina. E eu estou citando um exemplo, você tem vários. Então, é isso que está acontecendo hoje pelo mundo, é isso que significa as videoaulas, a educação e a internet. Mas é possível que isso cresça? A gente já tem isso hoje acontecendo no país. Se você imaginar que hoje você tem o Ministério trabalhando, você tem uma fundação como a Fundação Lema, você tem instituições como a Google, como o YouTube, criando uma plataforma como essa, onde a ideia é, vamos juntar tudo que há de melhor e colocar isso disponível. Aí você está falando de escola. Imagina, por exemplo, como isso pode mudar o ensino público. A gente sempre fez esse confronto, e aqui no Brasil é uma realidade, que a gente tem uma defasagem com o ensino público. A internet está na mão de todo mundo, inclusive do aluno da escola pública. Então, a gente vai conseguir nivelar agora todo mundo por cima. Então, essa é a revolução que a internet está permitindo. E isso tudo vem do mundo novo, do colaborativo. Eu gosto muito de um pensamento que diz, de cada um conforme suas habilidades e para cada um conforme suas necessidades. Eu acho que isso resume bem o que é a internet hoje. Todo mundo tem uma coisa para ensinar e todo mundo precisa aprender. E a internet permite isso. Professor, tem alguma história interessante para contar para a gente, nesses teus anos aí de carreira já na física? Olha, tenho sim. Posso dizer 2. Primeiro que o pessoal tem dificuldade de encontrar o meu canal. Porque dizem, professor, não consegui achar seu canal. Mas está no ar. Porque eu botei lá física de marginal. Não é física de marginal, nem é física do marginal e nem é física para marginal. É a física marginal, a física que está às margens. E outra, para a gente falar da própria física. Eu vivo dizendo que todo mundo sabe física, mas não sabe que sabe. Eu já tive lição de física de o camarada que dirige o caminhão-tanque e que abastece no posto de combustível. Já aprendi física com a minha mãe, que também não tem formação na escola, mas cozinha tremendamente bem. Daí fez um bolo, acabou de tirar do forno, eu falei, mãe, que vontade de comer o bolo, mas está muito quente. E ela falou, físico. E aí, tu não sabe o que tem que fazer? É só fatiar o bolo. Eu falei, e por que tem que fatiar o bolo? Ela disse, porque quando você fatia o bolo, a fumacinha sai, quer dizer que o calor está indo embora. E daí vamos pensar, se a gente sente frio, o que a gente faz? A gente se encolhe. Ninguém nunca ensinou pra gente que a gente tem que fazer isso, mas o que a gente está fazendo? É automático, né? A gente está diminuindo a área de liberação de calor. Você pede para um físico explicar isso, ele vai dizer que isso é a lei de Stefan Boltzmann. Mas todo mundo sabe disso.
sem saber que sabe. Professor, foi super interessante a conversa de hoje. A gente podia ficar vários programas ainda conversando sobre o tema, porque realmente dessa forma é legal aprender física. Deixa o endereço para a gente na internet, para quem estiver interessado em conhecer o seu projeto. Eu acho que são 3 endereços importantes. A gente falou das palestras TED, todo mundo precisa acessar, então www.ted.com. A gente tem o portal agora do YouTube Edu, youtube.com/educação. E sem cedilha e sem acento. Sem cedilha e sem acento. E o meu canal, youtube.com/física marginal. Tudo junto. Sem di, sem dó e sem para. E tudo junto. Física marginal. Professor, muito obrigada. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Boa tarde. Bom, o programa Diálogos fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. E lembrando, anota aí, o nosso encontro mudou. Agora é todo sábado, à tarde, às 2h30. Tá anotado? Então a gente se vê no próximo sábado. Obrigada, um excelente final de semana. Tchau.